Olá, boa noite. Paz do Senhor Jesus seja sobre tua vida, sobre a vida da tua família, sobre tua casa. Mais um privilégio, irmãos, estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que Deus tem falado no nosso coração. E acredito que nessa noite Deus vai falar e encher teu coração e mudar algumas coisas na tua vida. Antes eu só queria, irmãos, dar uma posição para vocês sobre a situação da abertura da igreja. O prefeito de Campinas tinha liberado a partir do dia 1º, voltou atrás, agora só a partir do dia 8, isso foi a palavra dele ontem, e nós não temos certeza de nada, irmãos. Não temos certeza se vamos reabrir, mesmo com a autorização dele, nós não temos certeza ainda, porque ele tem jogado toda a responsabilidade sobre os pastores. Para abrir a igreja, eu tive que assinar um termo de responsabilidade total de todas as coisas dentro da igreja. Tá? E é uma série de exigências, né? Já cumprimos várias delas, ontem já fomos para a igreja e fizemos várias coisas lá, adaptamos algumas coisas, mas mesmo assim, fica uma responsabilidade muito grande sobre os pastores e sobre a igreja. E o pessoal do jurídico da Igreja Nazarena está preocupado com isso. Porque se alguma pessoa, se nós abrirmos, e se alguma pessoa se contaminar ou vier a óbito, a igreja pode até mesmo ser processada. Então nós estamos avaliando ainda, tá? A superintendência, junto com o pessoal do jurídico, junto com os pastores. Essa semana vamos ter mais uma reunião, tivemos uma reunião na sexta, vamos ter mais uma agora na terça-feira, para definir se vamos abrir, se não vamos abrir, de que maneira vamos abrir. Tá? Então fica assim em suspenso por enquanto nós continuamos aqui com os nossos vídeos. Amém? Bom, abra comigo lá em Mateus, no capítulo de número 5. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Vai comigo lá? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o Sermão do Monte, né, e dando ênfase aqui às bem-aventuranças. Tá? Se você achou aí, Mateus capítulo 5 é o primeiro livro do Novo Testamento, 5º capítulo, versículo 1, diz a palavra de Deus assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Jesus aqui ele começa o que nós chamamos de Sermão do Monte. Ele começa com essa palavra, é um sermão extenso, nós temos 3 capítulos aqui de Mateus, falando sobre o Sermão do Monte, e Jesus trata no Sermão do Monte de vários assuntos, vários. Ele trata de casamento, ele trata de divórcio, ele trata aqui das bem-aventuranças, ele trata de como eu ser sal e luz nesse mundo. Há uma série de assuntos muito interessantes que nós deveríamos parar e até mesmo estudar. Dizem alguns teólogos que o Sermão do Monte seria o resumo do Novo Testamento, tá? Segundo a visão deles. Eu queria compartilhar um pouco com você nessa noite sobre o que Jesus está falando aqui nesse texto específico, o comecinho do Sermão do Monte, sobre as bem-aventuranças. O que é ser bem-aventurado, meu irmão? O que significa essa palavra, bem-aventurança? Significa feliz. Feliz o homem
que pratica isso aqui. Feliz o homem que vive dessa maneira. Feliz o homem que enxerga as coisas dessa maneira. Bem-aventurado significa feliz. Toda vez que você encontrar essa palavra, nós encontramos essa palavra aqui, encontramos no Salmo, capítulo número 1 também, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, né? E vai lá no Salmo 1, também usa essa mesma expressão, a Bíblia usa, a bem-aventurança ou bem-aventurado. Então, só para você saber, feliz é o homem, e ele começa dizendo o seguinte aqui, ó. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram seus discípulos, e ele passou a ensiná-los. Uma das preocupações de Jesus, ou uma das missões de Jesus, que ele veio, ele teve várias missões, mas uma das missões de Jesus era ensinar o povo. Né? Ensinar o povo. O povo precisa aprender. As pessoas não sabem as coisas. Né? Por isso que nós temos a escola, né? E já começa desde pequenininho e vai até a faculdade, porque nós precisamos aprender. Nós não chegamos nesse mundo sabendo. E quando se trata de coisas espirituais, também nós precisamos aprender. E nós aprendemos com a palavra de Deus, nós aprendemos ouvindo aquilo que o próprio Jesus ensinou, nós aprendemos aquilo que os apóstolos também deixaram, porque a Bíblia diz que a comunidade, a primeira igreja, aquela igreja depois ali do Pentecostes, que se formou com os primeiros 3.000 e depois foi para 5.000, diz que aquela igreja ela perseverava na doutrina e no ensino dos apóstolos. O próprio Jesus também disse que nós deveríamos ir por todo o mundo, pregando o evangelho, né, e ensinando as pessoas, fazendo discípulos e ensinando essas pessoas. Então o ensino é uma parte fundamental da vida espiritual. É fundamental, meu irmão. Você precisa aprender. O próprio Jesus declara que aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então existe a necessidade de aprendizado. Se você não tem interesse em aprender sobre Deus, sobre a palavra de Deus, você não vai crescer. Se você não aprender, você não tem conhecimento nenhum. Por isso que Jesus começa o Sermão do Monte ensinando. Jesus passa a ensiná-los. É uma das missões de Jesus. Outra missão de Jesus é curar, outra missão é pregar, né? Outra missão de Jesus é salvar, morrendo na cruz. Mas ele começa seu ministério aqui ensinando. E o primeiro ensino dele é o seguinte. Ele diz, olha, feliz é o homem, bem-aventurado os humildes de espírito. A primeira lição de Jesus, para mim e para você nessa noite, é humildade. Tá? É humilde de espírito. Pastor, quer dizer que humilde, talvez na sua Bíblia aí você esteja lendo pobre. Né? Numa das traduções é pobre, mas aqui o pobre é pobre de espírito, não é pobre material, não é aquele que não tem condições financeiras boas. Não é aquele que não tem comida em casa. Jesus não está falando desse homem. Jesus está falando daquele que é humilde ou pobre de espírito. O que é isso? O que é ser humilde de espírito, irmão? É aquele que não tem orgulho pessoal. É aquele que tem ausência do orgulho pessoal. É aquele que já se esvaziou desses sentimentos do mundo aí. Né, que busca tantas coisas, que acha que pode. Jesus está dizendo, olha, feliz o homem que não tem orgulho pessoal, que não se acha, que não se encontra naquela situação que ele acha que ele é o todo-poderoso, que ele pode todas as coisas. A humildade aqui significa um homem dependente de Deus. É aquele que descobriu que o seu maior tesouro, que a sua maior força, que o seu maior poder está em Deus e não em si mesmo. É aquele que entendeu que tudo aquilo que ele tem, que tudo aquilo que ele pode, que tudo aquilo que ele sabe, vem de Deus, vem do alto, não é dele. Se tem alguma coisa, é por graça e misericórdia de Deus. Não estou tirando aqui a responsabilidade pessoal, minha e sua. Então eu não preciso fazer nada, é só esperar de Deus. Sim, nós acabamos de falar que nós precisamos aprender. Nós acabamos de falar que existe uma necessidade minha e sua de busca, de aprendizado. Mas quando eu busco, eu aprendo. Então, o que Jesus está dizendo é que humilde aqui é aquele que a sua confiança está em Deus.
Ele sabe o que Deus pode fazer por ele sabe que Deus pode levá-lo a lugares grandes, ele sabe que Deus pode torná-lo uma pessoa grande, mas isso vem de Deus, não dele. Então ele não tem um orgulho pessoal, né? Ele não tem aquela arrogância. Ele é um homem simples, ele é um homem humilde, tá? E simplicidade aqui não significa pobreza, tá? Não significa pobreza, porque a Bíblia diz, Paulo fala que o maior medo de Paulo é que a igreja se esquecesse ou perdesse a simplicidade de Cristo Jesus. Jesus sendo Filho de Deus, sendo o Deus encarnado aqui, era um homem muito simples. Era um homem simples. Né? Jesus se assentava com os ricos, conseguia se assentar na mesa de um rico, mas conseguia também se assentar com um pobre. Ele não tinha problema nenhum. Ele ia na casa de um homem que tinha uma mesa farta, mas ia também na casa de uma viúva pobre. Ele não tinha problema nenhum com isso. Né? Então, isso é simplicidade. É você conseguir conviver em qualquer situação sem aquele orgulho pessoal. Então, primeira bem-aventurança aí são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Há uma promessa aqui, ó. Se você tiver essa qualidade na sua vida, o seu é o reino dos céus. Uma segunda bem-aventurança são os que choram. Bem-aventurado os que choram. Como é que funciona esse negócio de choro? Não, tem gente que chora por tudo. Né? Tem gente que chora na inauguração do Extra, tem gente que chora por qualquer motivo. Jesus não está falando desse choro por qualquer motivo. Jesus está falando de um choro especial. O primeiro choro aqui especial seria quando eu choro por mim mesmo. Quando Jesus estava ali na cruz, morrendo ali, crucificado, ali aos pés da cruz havia duas mulheres, ou mais, acho que 3 ou 4. E elas estavam chorando por causa de Jesus, chorando por aquela situação, porque ele havia sido crucificado, estava ali morrendo, e elas não podiam fazer nada. E Jesus olha dali do alto da cruz para elas e diz, por que vocês estão chorando por mim? E a próxima frase é impactante, porque ele diz para elas assim, chorem por vocês. Estranho eu chorar por mim. Bom, eu preciso chorar por mim. Quando eu choro por mim, eu estou dizendo que eu estou vendo as minhas fraquezas. Quando eu choro por mim, eu estou detectando na minha vida os meus pontos fracos. Estou detectando na minha vida os meus erros. Estou vendo as misérias da minha vida. E aqui eu não estou falando de miséria material, mas miséria espiritual. Quando eu choro pela minha vida, eu estou dizendo que em algumas tentações eu não consigo vencer, as tentações têm me vencido. E há vários motivos de choro por nós. O primeiro passo aqui, Jesus está dizendo, olha, bem-aventurados que choram. E esse primeiro passo aqui, meu irmão, é chorar por mim. Eu preciso chorar pela minha vida espiritual, pela minha fraca vida espiritual, por tudo aquilo que eu poderia ter feito e não fiz, por todo o tempo que eu tenho e eu gasto ele muito mal gasto em relação às coisas espirituais. A minha vida e a sua com certeza também, o nosso tempo é gasto muito mais com coisas que não nos levam a lugar nenhum do que coisas que realmente edificam a nossa vida. Nós gastamos muito mais tempo com coisas desse mundo do que com coisas do porvir. Quando nós deveríamos, quando a nossa vida aqui vai durar aí 80 anos e a outra vai ser eterna, eu deveria estar muito mais preocupada com as coisas eternas do que com as coisas temporais. Mas infelizmente nós temos gasto muito mais tempo aqui nessa vida, com as coisas dessa vida, e eu não estou falando só do trabalho. Estou falando de diversão, de uma série de coisas. Nós gastamos muito mais tempo envolvidos com essa vida, com os negócios dessa vida, como diz a palavra de Deus, do que com a vida futura, que é realmente a eternidade, que é realmente o que importa, porque essa aqui é passageira, não vai durar muito tempo. Essa aqui ela é eterna. Então eu preciso aqui, primeiro ponto, chorar por mim. Segundo ponto, eu preciso chorar também aqui pelos outros. Chorar pela situação desse mundo, chorar pela situação que hoje nós estamos vivendo. Hoje, quando a gente olha e assiste um jornal
ou ver a situação, e aquilo que a gente não vê, aquilo que a mídia não mostra também, tem muita gente sofrendo. Não só por causa do coronavírus, mas essa situação mundial ela é antiga. Né? E quando eu choro aqui por essas pessoas, quando eu choro pela miséria espiritual que o mundo tem vivido, quando eu choro pela fome, quando eu choro por uma série de coisas, isso também me ajuda a enxergar um mundo diferente. Me ajuda a enxergar que talvez Deus tenha sido muito bom para comigo, né? Mas tem muita gente sofrendo e que eu poderia, de alguma maneira, ainda que seja através da oração, ainda que seja através do joelho dobrado, intercessão, ajudar essas pessoas. Né? Há várias maneiras que eu posso ajudar pessoas. E não estou falando só da miséria, irmão, mas estou falando de maneira geral nesse mundo. Né? O mundo está totalmente assim devastado pelo pecado, pela maldade, pela imoralidade, né? Pela ganância, pelo orgulho, pelo ódio, né? E aí vai. E eu, como cristão, eu tenho chorado ou eu tenho me conformado? Né? É fácil dizer, olha, é assim mesmo, né? Sempre foi assim e sempre vai ser assim. Né? Desde a época de Caim que o homem é assim, e isso não vai mudar. Olha, pode ser que o mundo não mude, mas a Bíblia diz que a oração do justo tem muito poder. Eu não posso talvez mudar o mundo, mas talvez possa mudar a vida de algumas pessoas. Algumas pessoas podem ser transformadas pela minha palavra, pela minha pregação, pelo meu testemunho e principalmente pela minha oração e pelo meu choro. Né? Eu posso fazer isso. Existe uma maneira de eu fazer isso. A Bíblia diz aqui que bem-aventurado é o camarada que chora. Né? E é um choro, não é um choro de desesperança, não é um choro de tristeza, mas é um choro por pessoas. É um choro diante de Deus, para que Deus mude essa circunstância, para que Deus mude essas pessoas, né? Para que Deus realmente transforme as vidas das pessoas. Há alguns textos na Bíblia que falam de choro, e um deles fala de Ana, uma mulher que não tinha filhos e chorava. E um dia ela foi diante de Deus e derramou ali o seu pranto, mas derramou mais que o seu pranto, ela derramou o seu coração diante de Deus. E naquele dia, Deus ouviu o choro de Ana e fez um milagre na vida dela. Então, choro é muito bom, choro faz parte da nossa vida, né? Então, se você não chora, comece a chorar, comece a pensar nessas vidas, comece a pensar na sua vida e comece aqui a ter... E choro aqui não significa só derramar lágrimas, significa lamentação. Quando nós vamos lá para Jeremias, nós encontramos a lamentação de Jeremias, ou choro de Jeremias. E não era só um choro de lágrimas com os olhos ali, mas era um lamentar. Ele lamentava aquela terrível situação em que Israel estava. Então esse lamento aqui, o choro tem a ver com um lamento. Você pode lamentar, você pode chegar diante de Deus com lamento e dizer, Senhor, olha para essa situação. Olha a situação que esse mundo está, olha a situação que a minha vida espiritual está, olha a situação que o meu filho, ou a minha esposa, o meu marido, o meu vizinho, o meu parente está. E aí você pode começar a interceder por ele. Né? Qual é a recompensa do pessoal que chora? Diz que eles serão consolados. Né? Para haver consolo, o próprio Deus vem e consola. Eu consolo através de colocando paz no meu coração, ele me consola talvez mudando a circunstância na qual eu estou orando, né? Intercedendo, mas diz que haveria consolo de Deus. Essa é a promessa para os que choram. Diz também a terceira bem-aventurança que é feliz o manso ou os mansos. Quem é esse povo? Quem são os mansos? É aqueles que exercem mansidão. Mansidão, manso aqui não é aquele camarada que você pode bater nele. Não, tudo bem, bate mais. Né? Não é nada disso. Mansidão aqui é o cara tranquilo. É o cara que anda com Deus. É o cara que tem um espírito manso. A Bíblia diz que Moisés era um homem manso. Mas Moisés fez um monte de... ficou nervoso algumas vezes. Mas era um homem manso, um homem que sabia ouvir a voz de Deus. É um homem que quando Deus mandava, Moisés obedecia. Né? Não era um homem super agitado. Não era um homem extremamente ansioso. Um homem calmo.
né? Um homem, aquilo que a Bíblia diz que é um dos frutos do Espírito, a mansidão. É uma das características daquele que tem os frutos do Espírito. Uma pessoa mansa, né? Uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, uma pessoa ponderada, né? Uma pessoa que não vai tomando decisões apressadamente, né? Uma pessoa que reflete, uma pessoa que pensa. Então, qual é a recompensa desse camarada aqui, pastor? Herdarão a terra. Né? Há uma recompensa. Eles herdarão a terra. Né? É muito bom você ter pessoas mansas ao seu lado. É muito bom, em qualquer circunstância. Né? Em qualquer circunstância, é muito bom você ter pessoas mansas ao seu lado. Numa situação de tristeza, numa situação de perigo, né? Numa situação de tragédia, você imagina aquelas pessoas, né, que ficam desesperadas. Né? Uma vez nós tivemos um problema sério, quando o nosso último filho nasceu, e minha esposa fez uma cesárea e veio para casa, e naquele final de semana, naquele tempo ali da cesárea dela, eu acho que, se não me engano, a Unicamp estava em greve. Então a Unicamp não estava atendendo, e todos os partos da Unicamp vieram todos para a maternidade, juntando os da maternidade mais os da Unicamp. Então foi uma situação bem difícil ali, os médicos estavam totalmente atarefados. E a cirurgia, talvez, não pela pressa, né, não ficou muito boa. E alguns dias depois, ali aquela cirurgia abriu né, e a alça intestinal começou a sair ali. Ficou uma situação muito ruim. Né? Isso foi assim, um domingo depois do almoço. Quando minha cunhada entrou no quarto e ela viu, ela ficou desesperada e já fez aquela cara, ela falou: o que foi? E nessa hora eu entrei. E eu vi a situação, vi que era algo grave, né, mas falei: não, foi só um ponto que estourou. Né? E ela não conseguia enxergar. Foi só um ponto que estourou, vamos lá no hospital e vamos resolver isso sim, a curto prazo aí. E fomos para o hospital e realmente ela teve que passar por uma segunda cirurgia e resolver o problema. Né? E ela foi acreditando que realmente era só um ponto estourado. Né? Quando chegou lá no hospital, aí que realmente foram falar para ela que o intestino estava saindo, né, e que ela podia ter até morrido por aquilo. A mansidão nesse momento é muito importante. Né? Seja uma pessoa mansa em todas as situações da vida. Né? Você vai herdar a terra como herança aí. Outro ponto importante é: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça é uma outra bem-aventurança que Jesus diz aqui. Eu queria compartilhar com você o seguinte: essa justiça aqui, nós podemos dividi-la em duas áreas. Primeiro, aquela justiça que vem de Deus. A Bíblia diz que eu não posso ser justificado pela minha própria justiça. Né? O homem não tem justiça própria. Tá? Eu preciso ser justificado pela justiça de Deus. Quando Jesus morre na cruz, ele paga ali na cruz pelos meus pecados. Ali na cruz, ele paga todo o débito de dívida que havia, tá? Pelos meus pecados. Mas eu preciso aceitar isso. Eu preciso receber Jesus como meu Senhor e Salvador e receber essa justificação. Eu preciso receber esse ato. Tá? É como se você tivesse uma pendência no cartório, o seu nome tivesse no SPC. Você não tem como pagar, é uma dívida impagável. Mas aí algum amigo seu, né, que gosta muito de você, se preocupa, vai lá no cartório e paga a dívida. Mas você precisa ir lá e acertar o seu nome. Você precisa ir lá resolver isso. Embora a dívida não foi você que pagou, mas você precisa ir lá acertar e limpar o teu nome. Jesus fez exatamente isso na cruz. Ele pagou o preço pelo meu pecado, pelo seu. Mas a minha função agora é aceitar Jesus, aceitar esse sacrifício da cruz por mim, para ser justificado. Então eu preciso ter sede e fome da justiça de Deus na minha vida, dessa justificação. Justificação significa que eu não devo mais nada. Tá? Então eu preciso ter fome e sede disso, eu preciso querer isso na minha vida. Eu preciso querer que a minha vida ela
A partir do momento que eu sou justificado, eu preciso ter fome e sede de justiça para que o meu caminhar diário permaneça limpo. Quando Jesus morre na cruz e eu aceito o sacrifício dele, ele pega todo o meu passado, ele pega o livro da minha vida, que era totalmente sujo pelos meus pecados, e ele perdoa. E ele me dá então uma página em branco, para que comece uma nova história na minha vida. Ele põe ali um ponto final na velha história e dá uma página em branco e diz, olha, vamos começar uma nova vida para você aqui, daqui para frente. Vamos deixar o que passou. Vamos caminhar daqui para frente. E essa página em branco, eu preciso mantê-la limpa, eu preciso mantê-la em ordem. Pastor, então nunca mais nós vamos pecar na vida. Não estou dizendo isso. O pecado é possível ainda. Mas existe também o sangue de Jesus que me perdoa e me purifica de todo pecado e de toda injustiça. Então eu preciso querer, todos os dias agora, ter fome e sede de justiça, ter fome e sede para que essa página em branco continue em branco. Eu preciso me esforçar, eu preciso lutar, eu preciso querer ter essa... Como eu tenho fome todos os dias, e, irmãos, na quarentena a gente tem mais fome do que nunca, e como eu tenho sede todos os dias, eu preciso também ter essa fome e essa sede de uma vida santa todos os dias. Da mesma maneira que eu sinto fome, eu quero tomar café, eu quero almoçar, eu quero jantar, eu quero tomar café da tarde, eu quero tomar café da noite. Da mesma maneira que eu sinto isso, eu preciso sentir também esse desejo de ter uma vida santa. Fome e sede de justiça. Mas tem um outro aspecto desse ponto ainda. Eu preciso ter fome e sede de justiça também para os outros. Não é só para mim, mas também para os outros. Eu não posso me acostumar com as injustiças do mundo. Como a gente falou um pouquinho antes ali, dos que choram, eu não posso me acostumar com as injustiças que estão fazendo por aí. Dizendo que está tudo bem, dizendo que é assim mesmo. Não, eu preciso, se eu tiver voz, eu posso me levantar contra isso. Se eu puder, se a minha voz vai ser ouvida de alguma maneira, eu preciso falar. Eu não posso simplesmente, porque diz que quem cala consente. Quando eu fico quietinho e não falo nada, deixo para lá, eu estou consentindo. Eu estou consentindo. Então eu preciso de alguma maneira me expressar e mostrar a minha indignação pela injustiça que está acontecendo. Seja no meu bairro, seja na minha cidade, seja no meu país, seja no mundo. Essa injustiça precisa ser mostrada. Eu preciso ter fome e sede de justiça nesse sentido. Então, qual é a herança? Eles serão fartos. Eles serão fartos. Essa é a ideia, essa é a herança daquele que tem fome e sede de justiça, que vai haver, ele vai ser saciado, tá? Quando ele busca isso. Outro ponto aí diz que bem-aventurados ou felizes são os misericordiosos. Quem são os misericordiosos? Não? Misericórdia tem a ver com compaixão. A Bíblia diz que Jesus, quando ele via a multidão, quando ele olhava a multidão, e eram inúmeras pessoas, mais de 1.000, 2.000, 5.000, depende da situação dele, diz que ele tinha compaixão daquela multidão, porque era uma multidão que estava perdida, que não tinha direção. Jesus chega a dizer que aquela multidão ele compara a um rebanho sem pastor. São como ovelhas que não têm pastor, elas não tinham direção, elas não sabiam para onde estava indo, elas não sabiam o que ia acontecer, elas não tinham direção para nada. E a Bíblia diz que Jesus tem compaixão dessa multidão. Ele se compadece. Compadecer significa se colocar no lugar da pessoa. E o misericordioso aqui, ele tem exatamente essa ideia de se colocar no lugar de alguém. Se eu estivesse no lugar de alguém, o que é que eu gostaria de receber? Se eu estivesse no lugar de alguém, como é que eu gostaria de ser tratado? Se eu estivesse no lugar de alguém, como é que eu agiria? Essa é a ideia da misericórdia. Misericórdia significa que eu gostaria de estar, ou eu me coloco no lugar de alguém que está sofrendo e penso como eu queria ser tratado nessa situação. E aí eu ajo, então, segundo a situação da pessoa, não segundo a minha visão. Porque é fácil, às vezes, eu estar numa situação e julgar aquele que não está. Eu só consigo entender um pouquinho uma situação quando eu me coloco no lugar do outro. Quando eu chego para alguém que acabou de perder alguém precioso da família, alguém
muito importante, e eu digo para a pessoa, eu sei o que você está sentindo, sem nunca ter passado por aquilo. Não, é estranho, porque a gente só vai saber do que uma pessoa que perdeu um ente querido, o que ela está sentindo, quando a gente já passou por aquilo, né? Quando a gente já experimentou aquilo. Né? Eu não posso dizer para alguém que perdeu o seu negócio, que faliu, dizer, olha, eu sei o que você está passando. Não, eu posso dizer porque já passei por isso. Né? Então, eu podia aconselhar várias pessoas que quebraram, que perderam o seu negócio, porque eu também já passei por isso. Eu sei exatamente o que você está passando. Eu sei em que fase você está. Então, aí eu consigo ter compaixão. Então, quando a Bíblia diz aqui que bem-aventurados misericordiosos, Jesus está dizendo assim, bem-aventurado aquele homem, aquela mulher, que sabe se colocar no lugar do próximo, que não julga uma situação apenas do seu ponto de vista, mas do ponto de vista daquele que está passando. Tá? Então, quando nós olhamos qualquer situação desse mundo, seja de pobreza, seja de miséria, seja de sofrimento, seja de justiça, qualquer uma, do nosso ponto de vista, irmão, é fácil encontrar a solução. Muito simples. Não, você tem que fazer assim, assim, assado. Mas quando você está naquela situação, você descobre, irmão, que não é bem assim. Vou dar um exemplo aqui, simples. Quando uma pessoa tem um filho nas drogas, você diz, larga para lá, abandona. Mas será que é assim? Será que uma mãe abandona? Será que um pai abandona? Quando se tem um filho preso, não, deixa lá, não vá visitar. Mas será que fosse o meu, eu iria ou não iria? Será que eu deixaria ele abandonado lá? Né? Bom, quando uma filha engravida, não, bota para fora de casa. Quando é dos outros, mas quando é a minha, será que eu faria isso? É exatamente isso que nós estamos falando. Né? Ontem eu estava andando pela rua e veio um senhor pedir uma moeda no carro e eu não tinha nenhuma para dar e ele saiu. E eu notei que a roupa dele estava muito suja, mas demais. E eu fiquei pensando naquele homem e fiquei raciocinando como é que ele chegou naquela situação. Né? Como ele chegou naquele ponto. E passou pela minha mente, será que comigo aconteceria? Ou eu reagiria, eu agiria de maneira diferente? Talvez eu agiria de maneira diferente. Talvez eu tenha alguns conhecimentos a mais que ele, talvez eu teria alguns recursos a mais que ele, talvez alguma experiência a mais que ele, mas aquele cidadão, por que ele chegou naquele ponto? Então, talvez eu preciso me colocar na situação dele, com a visão dele, do jeito dele, para poder entender aquela vida, entender aquela situação. E o misericordioso tem exatamente essa visão, de tentar se colocar no lugar do outro. Tá? O que ele ganha com ser misericordioso? Não, ele alcança misericórdia. Né? Porque a vida dá muitas voltas. Né? Hoje eu estou numa situação, amanhã eu estou em outra. E eu também preciso, irmão, da misericórdia de Deus. Né? Existem 1000 situações em que nós precisamos de misericórdia. Não é porque nós estamos bem financeiramente que a gente não precisa de misericórdia. É uma série de fatores na nossa vida, irmão, que vão exigir misericórdia. E quando eu exerço misericórdia, há uma promessa de que quando eu precisar, eu também vou receber misericórdia. E acredito que dos homens, inclusive, até principalmente de Deus. Né? Então, pense nisso. Né? Haja com misericórdia, não haja, né, apenas julgando as pessoas só pelo que você vê. Tente se colocar no lugar delas, tente entender o mundo delas. Né? E aí você pode exercer a sua misericórdia e vamos caminhando aí. Outro ponto aí, diz assim, bem-aventurados limpos de coração. Né? Quem são os limpos de coração? Né? Salmo 24, deixa eu dar uma olhadinha aqui no Salmo 24, lá tem um complemento desse texto aqui. Salmo de número 24. Olha o que diz o texto aí, Salmo 24. Quem subirá ao monte do Senhor? Salmo 24, versículo 3. Quem há de permanecer no seu santo monte? O que é limpo de mãos e puro de coração e que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. O Salmo 24 dá um complemento a isso. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem se chega na presença de Deus?
Esse monte do Senhor significa presença de Deus. O limpo de mão, o puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Jesus resume aqui tudo isso, que os limpos de coração, bem-aventurado o homem que é limpo de coração, ou puro de coração. O que é isso, irmão? É um homem que já teve os seus pecados lavados pelo sangue de Jesus. Duas coisas importantes aqui. Limpo de coração é aquele que já teve todos os seus pecados perdoados. Esse é o limpo de coração, puro de coração. Mas é aquele também que diariamente mantém o seu coração limpo, usando o mesmo sangue de Jesus para isso. Usando o mesmo poder que há no sangue de Jesus, usando aquela palavrinha-chave que não pode faltar na minha vida e na sua vida, ou duas palavrinhas-chaves, que seria o arrependimento e a confissão de pecado. Essas duas palavras-chave que devem existir todos os dias na minha vida e na sua vida. Arrependimento, confissão de pecados. Isso não pode faltar. Porque todos os dias eu preciso me arrepender de algo que eu fiz. Todo dia eu preciso confessar os meus pecados. Não aqueles que já foram perdoados. Aquele Jesus já perdoou, já jogou no mar de esquecimento. Mas aquele que eu cometi hoje. Eu preciso de perdão desse pecado para o meu coração continuar puro, limpo. Por que disso, pastor? Porque a promessa é que o limpo de coração, ele vai ver a Deus. Como é que eu posso subir a presença de Deus, irmão, sem limpeza de coração? Eu só posso chegar à presença de Deus mediante Jesus. Mediante o nome de Jesus. Um novo e vivo caminho aberto por Jesus. Mas quando eu chego lá, eu preciso entrar com os meus pecados perdoados. Eu preciso entrar com arrependimento. Porque nenhum impuro se apresenta diante de Deus. Começou a entender? Por isso que a minha oração ela tem que começar, meu irmão, pedindo perdão. Todos os dias eu preciso ir lá diante de Deus. Senhor, olha, fiz isso, estou arrependido, o Senhor me perdoa. Meu coração é limpo instantaneamente. A Bíblia diz que todo aquele que pedir perdão, recebe perdão. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e nos limpa de toda injustiça também. Então você pode usar isso. Então a promessa é essa: eles verão a Deus. Diz que também tem os bem-aventurados, são bem-aventurados e felizes os pacificadores, aquelas pessoas que buscam paz, tanto na sua vida pessoal, íntima com Deus. Eu preciso ter paz com Deus todos os dias. Isso é uma coisa que tem levado muita gente à depressão, tem levado muita gente ao sofrimento e até mesmo ao suicídio. É falta de paz interior. As pessoas não têm paz, elas ficam desesperadas. Começa com ansiedade e vem uma série de fatores aí, porque falta paz no coração. Então eu preciso buscar todo dia essa paz. Jesus prometeu que ele tinha uma paz que o mundo não poderia dar. Uma paz que só ele daria. E eu preciso buscar. Esse pacificador tem a ver com a busca de paz todos os dias. Como é que eu busco paz todos os dias, pastor? Eu busco paz todos os dias, buscando a vontade de Deus para a minha vida. Quando a minha vida está alinhada à vontade de Deus, então eu estou em paz. É fácil assim, simples. Quando eu alinho a minha vida com os planos de Deus, com a vontade de Deus, então eu fico em paz. Mas eu preciso buscar também paz para os outros. Eu preciso ser um pacificador, eu preciso ser aquele que ajuda a manter a paz, seja na minha família, seja no meu trabalho. Eu não sou aquele cara, irmão, que anda com o fósforo na mão, acendendo o estupim. Veja uma briguinha ali, aí você lança mais ali uma lenha na fogueira. Não, eu preciso ser aquele que busca paz, que busca união, que busca unir pessoas, que não leva e traz, que não aumenta, que não inventa, mas aquele que cessa a fofoca, ou cessa o problema, ou não gera mais briga. Eu preciso ser esse camarada, esse pacificador, alguém que traz paz a esse mundo. Um mundo tão conturbado, um mundo onde as pessoas se agridem por nada. Mas eu preciso ser esse pacificador aí. O que o camarada ganha com isso? Serão chamados filhos de Deus. Eu vou ser reconhecido como pacificador, vou ser chamado filho de Deus. Jesus continua dizendo aqui, bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça.
Bem-aventurado aquele que é perseguido por causa da justiça. Ou aquele que é perseguido, meu irmão, aquele que é maltratado, aquele que é humilhado, né? Aquele que é zoado e zombado, porque ele está fazendo aquilo que é certo. Né? Hoje em dia está assim as pessoas estão chamando o certo de errado e o errado de certo. Quando você comenta, né, uma moça comenta, ou um jovem comenta que ele é virgem, não, ele é assim, quase que humilhado. Né? Uma coisa assim totalmente estranha. Mas ele está fazendo o que é certo. Ele não está errado. Mas parece que as situações se inverteram, os polos se inverteram. Né? Então, Jesus falou assim, olha, bem-aventurado aquele que é perseguido por causa da justiça, porque vocês estão fazendo aquilo que é correto. Né? Bem-aventurado o homem que é honesto. Né? No sentido aqui, ele é honesto. Hoje, honestidade no mundo é um negócio assim estranho também. Hoje, ser desonesto é que é legal, que é bacana. Quando alguém acha lá uma mala de dinheiro e procura e encontra o dono, esse cara vira herói. Ele não é herói, ele é apenas um homem honesto. Ele não fez mais que a obrigação dele de devolver um dinheiro que não era dele. Porque o mundo hoje, a ideia é, achei a mala, ela é minha. Ponto final. Mas não é por aí. Então as pessoas às vezes são perseguidas porque elas falam a verdade, né, porque elas não mentem, elas são perseguidas porque elas pagam as contas em dia, né, elas são perseguidas porque elas não fazem sexo antes do casamento, os homens são perseguidos porque eles não têm um relacionamento extraconjugal, né, então uma série de coisas. Eles são perseguidos porque eles não entram em coisas erradas, porque isso é tudo natural hoje. E Jesus está dizendo, olha, bem-aventurado é você quando você for perseguido por causa da justiça. Né? Não diz que você vai ser bem-aventurado quando você é perseguido quando você faz coisa errada. Não, quando você está fazendo o que é certo e aí você é perseguido. Né? Qual é a... não tem promessa aqui, mas essa aqui não tem promessa. Diz assim, ó, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Né? Então, se alguém que tem experiência nesse negócio, aqui nesse texto, é o próprio Jesus. Porque Jesus, no seu julgamento, ele foi extremamente ofendido, né? Foi perseguido, contaram 1000 mentiras sobre ele, inventaram um monte de coisas no julgamento de Jesus, falsas, né? Injuriaram, exatamente isso aqui, ó, mentindo, disseram todo mal contra vós. Jesus foi totalmente, se encaixou perfeitamente nesse texto aqui. Jesus estava fazendo o que era certo e as pessoas foram lá mentir. Não, eu vi ele falando isso, eu vi ele falando aquilo, né? Os falsos testemunhos. Né? E Jesus foi zombado, foi humilhado, injuriado e depois, né, morto. Ele termina dizendo assim, ó, regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Né? A promessa para os perseguidos aqui, por causa da justiça, daqueles que fazem o que é certo, a promessa é grande é o vosso galardão nos céus. Jesus não está dizendo que aqui na terra talvez as coisas vão melhorar. Ele está dizendo, olha, o galardão no céu é grande. Jesus está dizendo assim, ó, fique tranquilo, quando os homens não olharem, quando os homens não te ajudarem, quando os homens não te defenderem, não se preocupe. Meu Pai que está no céu está vendo, anotando tudo. E quando você chegar lá, vai haver um galardão, vai haver um presente, né? Vai haver algo grande te esperando lá. Porque você fez o que era certo, você foi fiel. Essa é a ideia. E ele termina dizendo o texto, dizendo o seguinte, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Né? Antes de vocês, teve o Elias, teve o Eliseu, teve o Moisés, teve o Jeremias, né? E todos os outros profetas que fizeram o que era correto. Né? E sofreram perseguições tremendas. Alguns morreram a fio da espada, outros foram queimados, outros foram cerrados ao meio. Né? Hebreus 11 fala bastante disso. Se você quiser entrar lá em Hebreus 11, tem uma lista grande e do que aconteceu com eles. Homens que vieram antes de nós e sofreram perseguições. Tá? Agora é a minha vez, é a sua vez de fazer o que é correto, de andar na presença de Deus, de agir, né, com a mente de Cristo, de fazer o que é certo nesse mundo, mesmo que o preço às vezes seja alto,
mesmo que as pessoas não concordem com a gente, não achem que nós estamos errados, ou sofremos até perseguições por causa disso. Né? Mesmo que a gente perca até bons negócios, porque às vezes os bons negócios têm alguma coisa errada no meio, a gente tem que mentir, a gente tem que fraudar alguma coisa, mesmo que você perca um bom negócio, mesmo que você perca até um bom emprego, porque se esse emprego for necessário você mentir, você defraudar alguém, saia dele. É melhor você ficar no emprego menor, ganhando menos, mas com a sua consciência em paz e com a sua vida em paz diante de Deus. Eu queria orar com você, queria orar a Deus para que essas bem-aventuranças, né, façam parte da minha vida e da sua vida. Jesus não coloca aí tudo isso em vão, não era só para encher um pouco mais esse livro, mas essas bem-aventuranças são uma direção para a nossa vida, né, uma direção para o nosso caminhar cristão no dia a dia. Eu queria que você fechasse seus olhos, nós vamos estar orando por isso. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor, Deus, a minha vida, a vida do meu irmão, da minha irmã que está aí, que acabou de ouvir essas palavras, acabou de ouvir, Deus, da boca do Senhor, da própria boca de Jesus, né? Que nós seríamos muito felizes se nós fizéssemos aqui o que ele ensinou, né? Sendo os pacificadores, sendo os mansos, sendo os humildes, né? Sendo aqueles que choram, aqueles que têm fome e sede de justiça, sendo os perseguidos. Mas em nome de Jesus, nós sabemos que isso na prática, Deus, não é muito fácil. Sabemos que isso no dia a dia não é muito fácil. Mas o Senhor disse que seria uma direção para nós, que seria bom nós meditarmos nisso, seria bom nós colocarmos isso em prática na nossa vida, seria bom nós adaptarmos a nossa vida nos padrões do Senhor, e os padrões são esses aí. Então a palavra diz que nós seríamos felizes se nós fizéssemos isso. Talvez a gente não tenha a nossa fórmula de felicidade, Deus tenha sido outra. Né? Talvez a gente tenha buscado uma felicidade que não é a felicidade do Senhor, da tua palavra, da tua vontade. Seja uma felicidade humana, temporal, material, mas nós sabemos que ela é bem passageira, Deus, e que ela acaba muito logo. Né? Então, em nome de Jesus, que essa palavra pregada hoje desperte o nosso coração, né? Mude algumas áreas da nossa vida, mude algumas coisas na nossa mente, no nosso espírito. Ó Deus, mude algumas atitudes nossas no dia a dia. Mude, Deus, talvez o nosso olhar para esse mundo. Que nós possamos olhar para esse mundo, Deus, não com os nossos olhos, mas usando os olhos de Jesus. Né? Porque a tua palavra diz que o Senhor vê o mundo de outra maneira. Ó Deus, um dos sinais de uma pessoa, Deus, espiritual, é que ela olha, Deus, o mundo, as pessoas e as situações com os olhos de Deus. Então, Pai, em nome de Jesus, nos dê esses olhos, nos dê ouvidos, Deus, para ouvir o clamor desse mundo. Nos dê, Deus, em nome de Jesus, ó Deus, mãos que abençoam, ó Deus, pés que caminham, Deus, na direção correta. Pai, enfim, Deus, nos ajude que as nossas atitudes nesse mundo, Deus, sejam feitas de acordo com a vontade do Senhor e não com a nossa. Sejam feitas, Deus, de acordo com as prioridades do Senhor e não as nossas. Sejam feitas com os interesses do Senhor e não os nossos. Pai, nós abençoamos a tua igreja, abençoamos o teu povo, abençoamos a cada família, abençoamos, Pai, em nome de Jesus, com toda a sorte de bênção. Deus, pedimos em nome de Jesus que o Senhor supra cada uma das necessidades, ó Deus, das famílias da tua igreja, cada uma, Deus, daqueles que têm assistido esse vídeo, sejam financeiras, sejam de saúde, ó Deus, sejam materiais, sejam emocionais, sejam espirituais. Enfim, Deus, que em nome de Jesus, cada necessidade seja suprida e que teu nome, Deus, continue a ser glorificado na vida de cada um. Pai, nós oramos, nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. É isso, irmão. Deus abençoe. Qualquer novidade a respeito da abertura de igreja, eu entro em contato. Tá? Amanhã de manhã você tem mais um versículo, um devocional para te ajudar nessa caminhada aí. E o meu conselho para você é continue, meu irmão, olhando para o alto, continue olhando para Deus. Né? No meio dessa situação toda que nós estamos vivendo, Deus continua assentado no seu alto e sublime trono, comandando todas as coisas. Fique tranquilo, como você ouviu na quarta-feira, continue embaixo da nuvem, tá? E que Deus te abençoe, que dê uma semana abençoada em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a consolação do Espírito seja sobre a tua vida. Deus te abençoe. Um abraço. Fique em paz.